bom tempo. E hoje a gente vai tentar suprir a ausência do nosso pastor Gabriel, lembrando que cada um tem seu jeito, sua ferramenta, sua maneira, mas o importante aqui é o centro, né? A palavra de Deus. Amém? E eu sempre defino o seminário como tirar a espinha de peixe, né, irmão? O culto é o pão, né, que você come de olho fechado, sem ter medo de errar, mas o seminário é como você está desejando comer um bom peixe, que foi feito com muito cuidado e carinho, mas quando você vai ali, muita sede, lembra que tem que tirar as espinhas. Então o seminário é mais ou menos isso, é destrinchar para tentarmos, né, absorver com pureza a palavra de Deus. E como o tema hoje seria os profetas maiores e menores, nós vamos nos deter em Efésios 2, 19 e 20, para nós nos embasarmos a nossa aula dessa noite, bem? Mais ou menos. Seja bem-vindo. Obrigado pelo senso. É o bom caçulinha do Gabriel. Nós tivemos uma aula semana passada, não foi a aula dos cantares? Semana retrasada. Retrasada, isso. E eu estava aqui. Verdade. Fui abençoado, né? Uma aula muito descontraída, importante. Hoje nós vamos falar um pouco de algo não tão mais sério, mas muito sério. É sobre o ministério profético em meio à igreja do Evangelho atual. Amém? Seminário sobre os profetas maiores e menores. Acredito que hoje nós vamos falar apenas dos profetas maiores, tá, irmãos? Dado ao tempo aí. Efésios 2, 19 e 20. Todos acharam a referência, bem? É escrito assim: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Amém? Eu, inspirado pelo Espírito Santo, gostei muito desse texto, no qual nós abordamos por base. Primeiro porque Paulo destaca muito bem aqui a palavra fundamento, não desprezando nenhum dos fatores que está inserido, né, nos versículos, mas dando ênfase maior a Jesus Cristo como a principal pedra de esquina, né? Fala da importância do fundamento apostólico e profético e dos profetas, mas dando ênfase central a Jesus Cristo, né? Como a pedra de esquina de tudo isso. Porque de modo algum, irmão, podemos esquecer em todo assunto que nós discorrermos, quer seja seminário, culto, no tocante ao reino de Deus e à obra de Deus, que Cristo sempre será e é o fundamento principal, é o eixo central de toda essa engrenagem. Por que eu estou falando isso? Porque hoje se dá muita importância, né, a tantos outros ministérios ou
atribuições dentro da igreja e se esquecendo de Cristo, né? Que é o eixo, que é o centro de toda a ação dentro da obra de Deus, do desenvolvimento ao santo sagrado ministério também em nossas vidas, né? Se os irmãos perceberem, dado aos acontecimentos do diário, vamos perceber que cada igreja destaca, né, uma ação do Espírito Santo ou do ministério profético, apostólico, e dando isso como base fundamental e maior, né, e conduzindo o povo dessa forma e esquecendo Cristo, de modo que, amém, Jesus Cristo tem sido deixado de lado, e em favor disso muitas igrejas, obreiros, líderes, departamentos estão se definhando, porque estão apoiados em subterfúgios, e dando vazão central a isso. Por exemplo, o ministério profético, nós podemos ver que é uma grande gama no nosso meio, quando eu digo nosso meio, no meio da igreja, de profetas, que se dizem ser usados nos dons espirituais, e aonde esses pseudo de pessoas estão, as igrejas são cheias, a procura por essas pessoas são maciças, ali fulano vai estar, o profeta João do fogo, e lá o negócio é fogo, e a igreja está cheia, e há uma valorização tremenda sobre esse movimento. E hoje o seminário, temos aqui apenas pessoas interessadas, sérias, no que tange ao Evangelho de Jesus Cristo, se esquecendo que Jesus disse que tudo há de passar, os céus, a terra, movimento, nomenclatura, placa de igreja, mas só vai prevalecer uma coisa: a palavra de Deus. Então nós temos que nos ater. Então a minha intenção hoje, a proposta do Espírito Santo é trazer, chamar a atenção dos irmãos para o eixo, o centro, que é a palavra de Deus. E nós vamos então lembrar que diz em Provérbios, capítulo 29, versículo 18, que por não haver a profecia, o povo se corrompe. Meus irmãos? O povo se corrompe. Então, o sentido original da palavra profeta no hebraico é nabi. O sentido original da palavra profeta em hebraico quer dizer nabi. Isso aqui não é que está errado o acento, não, É um acento hebraico que se estima dessa forma no meio. Nabi, que deriva de uma raiz que significa chamar ou anunciar. Glória a Deus. Se os irmãos quiserem anotar essa importância. Então, os irmãos entenderam essa pequena introdução para a gente entrar no assunto, a grande questão em ênfase nos nossos dias é a valorização aos movimentos e o abandono à palavra e à pessoa de Jesus Cristo. E nós estamos vendo o grande índice de corrupção dentro, eu não vou dizer só da igreja, mas do gênero humano de uma forma total, porque Deus ele é absoluto, não só para a igreja, pastor Robson. Deus ele é absoluto para toda a sua criação, para todos os seres humanos. Então, a palavra nabi em hebraico deriva de uma raiz que significa chamar ou anunciar.
Glória a Deus. Amém? Essa divisão, irmãos, vou falar primeiro aqui da divisão desses grupos, conhecido por nós como profetas maiores e menores. Ela é dada só na Bíblia protestante, tá? Só na nossa Bíblia, porque se os irmãos forem estudar a fundo, na linguagem universal, cada Bíblia, Torá, ou cada segmento tem essa divisão de grupo, profetas maiores e menores, de diversas e diferentes maneiras, né? Exemplo, alguns vão ter eles como profetas anteriores e posteriores. Então, lembrando que essa divisão menores e maiores é na nossa Bíblia protestante, né? Cristã. Então, os irmãos guardam isso aí, porque pode ser que, deparando-se aí com um judeu, né, na caminhada, eles vão trazer uma alusão de que são profetas anteriores e posteriores, mas aqui na aliança antiga não está errado, porém para nós são os profetas maiores e menores, né? Dado-se que os profetas maiores está dividido em 5, os profetas menores 12, né? São esses os profetas maiores: Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel e o outro. Quem acertar paga pizza. Lamentações, irmão. Lamentações de Jeremias, ele está inserido também no grupo dos profetas maiores, né? Foi escrito por Jeremias e também ganhou a titularidade de profeta maiores, né? Lamentações de Jeremias. Lembrando que também alguns estudiosos não receberam lamentações dentro do canon ou do cano como oficialmente essa nomenclatura de profeta é maior, mas com firmeza pode escrever aí que Lamentações está dentre os profetas maiores, né? E separado em 2 grupos, profetas maiores e menores. Os 5 que recebem e são conhecidos pelo nome dos seus escritores, a saber, Jeremias, Isaías, Ezequiel, Daniel e Lamentações. Ninguém acertou para pagar a pizza? Marinho acertou. Acertou? Marinho, parabéns. Glória a Deus. Jeremias, Isaías, Ezequiel, Daniel e Lamentações de Jeremias. Amém, irmãos? Lembrando, como eu disse no início, o seminário é tirar espinha de peixe. Eu sei que a fome e a vontade de comer aquele peixe é muito maior do que o desejo de tirar a espinha. Então, por isso nós vamos devagar tirando as espinhas, para que permaneça a pureza da palavra de Deus sem acrescento. Amém? E na divisão desses grupos, irmão, entre profetas maiores e menores, muita gente tem a conotação que os profetas maiores são maiores por serem mais importantes, e os profetas menores são menores por serem menos importantes. Os irmãos vão se deparar sempre com pessoas que têm essa distinção, né? Dessa separação, e essa separação de grupos serve apenas para organização, né? É uma forma de organizar a Bíblia, mas exatamente, ela se dá pelo tamanho do livro, pela extensão da sua escrita, né? Isaías é maior por quê? Porque escreveu mais. Jeremias porque escreveu mais, e os menores porque tiveram uma menor quantidade escrita. Então, de forma alguma,
é maior porque é mais importante, e é menor porque é menos importante. Se fosse assim, Deus faria acepção de pessoas, né? Então aqui fica um legado para te dizer que a sua obra dentro da casa de Deus não é maior e nem menor qual seja a sua função. O importante é que cada um de nós esteja desenvolvendo alguma coisa dentro da casa do Senhor. Glória a Deus. Pastor fulano prega, pastor é maior. Não, diante de Deus cada obra tem a sua importância. E quando a gente leva as coisas para esse lado, né, nós estamos sendo egoístas e até mesmo presunçosos de pensar dessa forma. Então a minha obra que eu faço para Deus, ainda que pouco notada, apercebida ou reconhecida para Deus, ela tem tanto importância quanto aquele que está fazendo uma obra aparentemente maior. Amém, meus irmãos? Então jamais nos sintamos, né, desprezados ou menosprezados por estar fazendo algo aparentemente menor. Então, essa conotação de maior e menor é exatamente pela extensão, né, da sua escrita. E dentre esses profetas, irmão, existe também uma terceira classe de profetas, conhecida como os profetas oradores. Isso aqui é pouco sabido de nós, essa classe de profeta, conhecido como profetas oradores. Esses são os profetas escritores, que escreveram a sua obra, né? E tiveram uma gama de escrita, e tiveram também, existe também dentre eles uma classe chamada e conhecida como profetas oradores. Exemplo, Elias e Eliseu, né? Os irmãos não vão achar na Bíblia o livro de Elias, nem o livro de Eliseu. Todavia vão encontrar esses homens de Deus profetizando e proferindo a palavra do Senhor. Glória a Deus. Conhecido como profetas oradores, que não tiveram escrita, mas tiveram participação, trazendo e proferindo a palavra de Deus, né? Nabi, profeta, que quer dizer ou significa chamar ou anunciar. E é importante nós falarmos dessa raiz, né? Dessa raiz, desse significado, porque na época da antiga aliança, no Velho Testamento, irmão, para ser um profeta de ofício, o camarada tinha que ralar, né? Tinha que mostrar o verdadeiro interesse, tinha que ser identificada a verdadeira chamada na vida do indivíduo. Não é como hoje, o cara fala meia língua, meia dúzia de língua estranha, dá duas sapateadas para a direita e para a esquerda, vem com um terno brilhoso, uma gravata borboleta e diz: é profeta. Não era dessa forma não. Camarada tinha, conferencista, né? Já você vê que o nível, o pastor Robson citou uma coisa aqui importante. Esse ministério tão lindo, tão crucial, acabou sendo deixado de lado e sendo menos importante para algumas igrejas, dado a essa evolução de nomenclatura, né? Nós somos de uma época que não existia essa conferencista internacional. O cara nunca saiu da Zona Leste, nunca saiu aqui da Penha e já é conhecido como conferencista internacional. E a gente vai de lado, né, irmão? Infelizmente. E de fato e verdade, quem exerce a verdadeira função tem se deixado de lado, acaba não se dando conta no cenário dentro da igreja. E isso, irmão, não pode ser abandonado. Esse ministério, Deus conta com os irmãos para dar vazão para a unção
profética dentro da igreja, porque a igreja, ela é profética, irmão. A igreja vive no profético, né? De uma vez que a igreja perder essa direção, automaticamente ela perde a sua própria identidade, né? Aí surge esse tipo de nomenclatura. Aí entra o conferencista, é tantoísta, né? Nos altares da igreja do Senhor, semi-anjo, semideus, Gabriel, é Miguel, é fulano da asa de prata, é o engole fogo, é o cospe brasa. Irmãos, eu não estou falando de nada que os irmãos não saibam, né? E a essência desse santo sagrado ministério tem que se deixar de lado, que são aqueles que trazem a verdadeira palavra de Deus revelada do coração de Deus. Né? Porque chamar e anunciar, e a função do profeta é essa: chamar a atenção do povo, chamar o povo para Deus e trazer a vontade de Deus verdadeira para o coração da igreja. E por não haver a profecia, o povo se corrompe e deixa de viver o profético. E por deixar de viver o profético, começa a inventar moda, começa a inventar coisa, e é coisa em cima de coisa, que nada vem edificando as nossas vidas. Nada vem edificando as nossas vidas. Nos tornamos uma igreja larga e rasa. Patética, né? Ao invés de ser profética, é patética. Muito bem. Surgiu mais um título aí, apresentado pelo irmão Marinho, né? Patética. Porque a igreja está larga, mas rasa. E aí os pesquisadores estão anunciando que o evangelho no Brasil está crescendo. Hoje já somos não sei quantos milhões, né? No Brasil estamos dominando o Brasil. O evangélico está. Se acham que se os evangélicos cristãos, discípulos, seguidor de Jesus estivessem dominando essa nação, estaria dessa forma, irmão? Uma coisa triste, pastor, assim, você vê que no tempo passado a pessoa ela tinha um título missionário, né? Missionário Soares, aquelas coisas. Sim. Hoje não, hoje o cara falar que é pastor é tirar ele, né? Eu sou bispo da Exatamente. Então ele já não recebe mais o pastorado. Exatamente. E quantos que também que eu conheço que nem pastor foi e nem obreiro foi, já é apóstolo. É verdade. É triste. Verdade. Eu conheço alguns. É verdade. Mas aqui nessa região da Penha não tem. O pastor Robson botou o pé e disse: aqui não. Eu vejo assim, é melhor ser um diácono mistério do que o apóstolo Judas. Sim, muito bem. Pegou aí, irmãos, como diz o pastor Gabriel? É melhor ser um diácono Estevão do que um apóstolo Judas. Pastor, aqui na Penha é só quando Deus levanta mesmo, né? Oi? Aqui na Penha é só quando Deus levanta mesmo. É, porque se Deus não levantar, não permanece, né, irmão? Toda obra será provada no fogo. Todo profeta, todo obreiro, todo líder que se diz chamado, apresentado, vocacionado, será provado no fogo. Né? Vai passar por um estágio, por um processo, onde esse fogo vai provar a sua obra. Então não adianta a gente se enganar a nós mesmos, nos confundir e sair recebendo proposta de ministério A e B para ser bispo, apóstolo, reverendo, e se esquecer da verdadeira chamada daqui a pouco, irmão. O insucesso e o fracasso será rápido, né? Da mesma forma que os vimos subir rapidamente, vão descer rapidamente. Por isso que disse um sábio pregador que Jesus nunca deu uma carreira, mas nunca chegou atrasado. Cabe aí uma revelação a nós outros. Vai devagar, vai na tua força, vai na tua chamada e fica na tua vocação. Glória a Deus. Nem todos, né? Nem todos. Quando Eliseu foi confrontado
próximo a receber a devida unção, a herdade de Elias, perguntaram, né? Mas quem é esse? Quem é esse menino aí? Nós nunca viu ele na capa do Cristo. Aí alguém chegou e disse, isso aí é Eliseu. Mas quem é Eliseu? Aquele que deitava água na mão de Elias. Glória a Deus. Como assim? Eu nunca vi. Você nunca viu, mas eu já vi. Aleluia. Você vê que Eliseu, essa escrita está dando a entender que ele não era apercebido da grande maioria, mas o simples fato de ele deitar água na mão de Elias, por onde Elias andava, ele estava junto, né? Ele foi reconhecido publicamente como um homem que deitava água sobre a mão de Elias, né? Uma simples obra, uma simples atitude do ministério de Elias trouxe a ele um grande reconhecimento. Amém, irmãos? Graças a Deus. Então, essa terceira classe, né, de oradores, e exemplo, Elias e Eliseu. Glória a Deus. Vamos falar um pouco da importância, né, dos profetas em sua época, porque todo profeta tem a sua época. Todo profeta, ele é usado, irmão, diante da necessidade do povo e da necessidade de Deus. E eram homens de muita coragem, né? Tem que ser o profeta, ele é conhecido principalmente pelo fator coragem, né? Porque ele é quem confronta o pecado e a ação do povo, a forma que o povo está se comportando. Então cada profeta é levantado para a sua época, né? Tem gente que queria ser, eu queria ser igual a Elias. Não, Elias foi para uma época, e de modo algum você nunca teria, ou eu teria condições de sermos Elias, porque Deus sabe quem levanta e para que levanta. Eu queria ter a função do pastor Robson, eu queria ter o ofício do fulano de tal, pregar igual você. Irmão, seja quem você é e deixe Deus lhe usar com aquilo que você tem, porque o Senhor Deus conhece a capacidade de cada um. Talvez além da que ele aguenta, eu não suportaria. Forte isso aí. Então você quer e almeja o ministério e a unção profética de fulano, então Deus vai falar, então você vai carregar a lenha que ele aguenta. Aí Deus começa a pôr um gravetinho no nosso ombro. Ai Jesus, ai Jesus. Um dia, um certo missionário muito famoso, né, na história da igreja, no Brasil, no mundo todo, orou e disse, Deus, ai como eu queria ser Moisés, Senhor. Está escrito, né, na história, nos anais da história da igreja. E orando para ser igual a Moisés, Deus disse, você tem coragem de matar alguém e esconder-se alguém na areia? Deus me livre, Senhor. Não faça de jeito nenhum. Você não serve para ser Moisés, cara. Então o Senhor, ele começou a orar de novo. Me faz um Davi. Deus disse, você tem coragem de matar o seu melhor amigo, ficar com a esposa dele, trair ele, pecar? Deus me perdoe. Você tem coragem para ser Davi, cara? Cada tua, seja quem você é, porque cada um sabe onde o seu calo aperta e o fardo que ele carrega. Irmão, cada um aqui tem um fato, uma história, uma carga na presença de Deus. Alguém disse como, né? Cada um. Então Jesus, quando foi distribuir os talentos, ele sabia o que estava fazendo. Só você vou dar um porque você aguenta levar um, esse eu vou dar 5, porque da mão dele 5 vira 10, vira 100, vira 1000, na sua mão 1 está de bom tamanho. Então valorize aquilo que Deus colocou nas suas mãos hoje. Se Deus vê a tua fidelidade nesse pouco, com certeza Deus vai multiplicar.
E vai dispensar sobre você uma carga maior de unção, de dom, de responsabilidade. Agora, a gente é tão infiel no pouco, não estamos dando conta nem da pouca responsabilidade nos conferida por Deus e pelo ministério, e fica querendo galgar outros degraus. Isso é errado, né? Primeiro vamos dar conta do que Deus nos confiou em nossas mãos, desenvolver, multiplicar, né? Qualificar o que já está em nossas mãos. Glória a Deus, aleluia. Que a gente quer burlar as etapas, né? E aí a gente se torna um líder, um obreiro sem responsabilidade. Vai deixando tudo pela metade, vai deixando tudo por fazer, vai deixando tudo desleixado. Então, irmão, quando Deus perceber a nossa fidelidade no pouco, eu tenho certeza que no muito Deus nos colocará. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Então é isso. O profeta, ele questiona o pecado do povo. É esse ministério bonito, desejado e muito confundido nos dias de hoje. Confunde profeta, o ofício profético, a unção profética, com manifestação de dons. E o profeta mesmo, ele confronta o pecado, ele questiona a posição do povo diante de Deus e também preserva a tradição autêntica do seu povo e do povo de Deus. O profeta é isso. Deus lhe dá a palavra, lhe dá a direção, e ele dá para o povo a direção e a palavra de Deus, sempre confrontando o pecado para poder preservar a tradição e a autenticidade da identidade do povo de Deus. Por isso faltou profecia, o povo se corrompe, perece, perde a identidade, perde a tradição. Fica um povo místico, sem identidade, sem tradição. Hoje, a olho nu, não sabemos mais quem é quem, porque o povo perdeu a tradição, a autenticidade e a identidade cristã. Por quê? Por falta de profeta, aleluia, que traz o conhecimento de Deus. No tempo de Eli, a palavra era rara, né? E os filhos dele, eles se corromperam. Toda vez que no cenário a palavra